Olá, estamos de volta para mais uma aula de matemática do primeiro ano. Vamos trabalhar a aula número 1 da semana 6. Nós estamos ainda no livro 2 e esse livro continua trazendo as medidas como tema. Então nós vamos ver o seguinte, nós vamos observar que nessa aula nós vamos continuar a ver mais um pouquinho como podemos fazer as medidas com as partes do corpo. Lembra que nós falamos na última aula, nas últimas aulas, sobre o palmo, que era uma medida usada com a mão. Falamos do passo, que era a medida da ponta do calcanhar de um pé até a ponta do dedão do pé do outro pé. Então, enquanto a gente está andando, esse seria o passo. E hoje nós vamos conversar com a medida do corpo muito utilizada, que é o pé. Então, quando nós utilizamos o pé como medida, nós precisamos saber qual é o tamanho desse pé. E o tamanho do pé nem sempre é aquele tamanho que a gente fala lá na loja de calçados, que é, por exemplo, número 34, número 28, número 31, dependendo da pessoa, a gente chega lá para comprar um sapato e diz como, olha, por favor, eu quero ver um sapato, um tênis, um sapato. E a pessoa pergunta, qual é o número que você usa? Aí a gente sempre diz um número, sempre diz uma medida. Mas hoje nós vamos falar da medida do pé que era usada lá antigamente pelos reinos. Então, pelos reis de antigamente, né? Então vamos ver aqui como fica essa medida. A medida do pé que nós vamos tratar hoje é aquela que vai do calcanhar até a ponta do dedão. É essa medida que a professora passa a mão aqui em cima da imagem, tá? E aqui nós vamos descobrir como é que a gente vai fazer essa medida correta do pé. Então, simplesmente nós vamos nos apoiar numa parede como essa. Lá no chão, a gente coloca uma folha de papel em branco, ela grudada na parede, certo? E aí nós vamos também colocar o nosso calcanhar encostado na parede e o pé em cima da folha branca. Aí nós vamos deixar o pé deitadinho, como aparece na figura aqui, e vamos então saber qual é a medida, riscar aqui, fazendo o contorno do nosso pé, nós saberemos qual é a medida do calcanhar até a ponta do dedão, certo? Então a gente vai entender esta medida aqui. Nós podemos usar diferentes instrumentos para medir. Nós podemos medir com a parte do corpo, mas nós podemos usar também instrumentos como a régua, como a fita métrica, tá? Que é muito utilizada por costureiras. E nas construções e nas obras, as pessoas utilizam um outro instrumento bastante interessante. Esse instrumento interessante chama-se trena. É assim. Até eu coloquei na imagem aqui para a gente guardar. A trena é esse instrumento aqui que a gente regula. Então, vamos medir do começo ao fim da mesa de trabalho da professora e vamos fechar a medida, certo? Trava. Deixa a professora explicar uma coisa bem importante para você. Se você tem um instrumento como esse, se seu pai, sua mãe ou alguém que cuida de você tem esse instrumento, tome muito cuidado quando vai mexer, porque aqui ele é de metal e isso aqui parece uma faca de tão fininho. Quando a gente segura e fecha a trena muito rápido, pode machucar. Então jamais feche a trena segurando naquela parte de metal. Então a gente tem aqui várias medidas, né? Podemos medir aqui, podemos medir aqui, podemos medir a altura da televisão, ó. Tá? E fechamos aqui. Pronto, essa é a medida da altura da televisão. Então a trena é muito utilizada para a gente medir coisas maiores, paredes, portas, é bastante interessante. Se você tiver alguma trena em casa, pergunta ao seu pai, à sua mãe ou ao seu responsável como é que faz para ver a medida com a trena, certo? Então, antigamente, pessoal,
os reis utilizavam os seus próprios pés como medida. Sabe como é, né? Os reis mandavam nos reinos, eram os poderosos dos reinos. Eles então usavam o seu próprio pé como medida. Então, eu vou contar uma história para vocês agora, que está no livro de vocês, na página 96, e nós vamos conhecer a história do rei Mandão. Tá lá, tá? Eu vou fazer a leitura da história para vocês e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Eu pergunto daqui e vocês pensam daí. Então, no reino muito distante, havia o rei Mandão. Certo dia, ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento no reino distante de tudo para fazer uma blusa. O servo prontamente seguiu viagem e depois de 2 semanas voltou com o tecido. Quando chegou, o rei Mandão, ao medir o tecido, viu que ele tinha apenas 12 pés e ficou furioso. Ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outro de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino distante de tudo, medindo o tecido. Chegando lá, o rei do reino distante de tudo abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha exatamente 20 pés, conforme pedido. O rei então chamou os sábios e perguntou o que poderia estar acontecendo. Muito bem, os sábios logo responderam: como cada rei tem um tamanho de pé, quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes, porque o rei do reino distante de tudo tem um tamanho de pé e o rei Mandão tem outro tamanho de pé. E vocês vão encontrar isso bem interessante, que vai mostrar lá no material de apoio de vocês. Na página 23 do material de apoio, vocês vão encontrar esse modelo, tá? Esse modelo o maior é o pé do rei Mandão e o menor é o pé do rei do reino distante de tudo. Observem que aqui no cantinho em cima tem uma tesoura. Então a nossa atividade nesse momento vai ser recortar. Licença que a professora vai colocar os óculos. Nesse momento, nossa atividade vai ser recortar do material de apoio o pé, aliás, o tamanho do pé do rei do reino distante de tudo. Tá escrito no material, tá? Nós vamos recortar. Você pode usar a sua tesoura sem ponta, de preferência, e pode fazer o recorte do pezinho do rei do reino distante de tudo. Muito bem, a prof já recortou um deles. Agora eu vou recortar o outro, que é um pouquinho maior, certo? E aí nós temos no material de apoio o pé dos 2 reis, do rei do reino distante de tudo, e esse pé aqui é do rei Mandão, certo? Corta bem caprichado, não deixa pontinha, faz bem bonito para você poder colar no teu caderno depois, tá certo? É um material muito bacana que o autor do livro teve o maior capricho de fazer pra gente, tá? Então vamos lá. O que nós vamos observar? Nós temos aqui 2 tamanhos. Nós temos o pé, a medida do pé do rei Mandão, e temos a medida do pé do rei do reino distante de tudo. O que nós vamos aprender agora, que é bastante importante, tá? Olhando a historinha, nós também precisamos prestar atenção que nós temos que descobrir por que esses reis não conseguiram a mesma medida de tecido. Porque o servo
teve a ordem do rei Mandão de ir até lá no reino tão distante de tudo, pegar o tecido para fazer uma camisa, um tecido amarelo. E os tecidos, eles vêm enrolados em peças muito grandes. Então teria que medir e depois de fazer a medida, pé por pé, cortar o tecido. Muito bem, o tecido chegou até o rei Mandão. Só que ele foi cortado com os 20 pés de quem? Do rei do reino distante de tudo. E o que acontece? Os pés do rei do reino distante de tudo é menor do que o pé do rei Mandão. Então, deu erro na medida. Porque para o rei Mandão eram 12 pés e para este rei eram 20 pés. Que confusão! Então, como é que a gente vai agora entender essa história, tá? As unidades de medida, elas são muito diferentes. E são medidas, quando a gente usa a parte do corpo, elas são diferentes. Lembra quando vocês mediram o palmo de vocês, crianças, e mediram o palmo de um adulto? Qual foi a medida? Ela era diferente. Quando a gente mede o passo de uma criança e o passo de um adulto com pernas mais longas, a medida também é diferente. A gente sempre vai fazer a conta e vai dar diferença. Então, nós agora vamos assistir um vídeo muito bonitinho, que é um objeto digital, está no livro digital de vocês, e eu quero que vocês assistam agora para a gente aprender, ok? Vamos lá. Mesmo cúbito, agora todos se entendiam. A necessidade de medir comprimentos é bastante antiga. As primeiras medições de distância foram feitas usando partes do corpo como passos. Como não temos todos as mesmas dimensões, isso trouxe vários problemas. Um dos primeiros povos a resolverem o problema foram os egípcios. Eles mediram o comprimento do braço de um faraó. E depois marcaram esse comprimento em um pedaço de madeira. Chamaram essa unidade de medida de cúbito. Usando o mesmo cúbito, agora todos se entendiam. A necessidade de medir comprimentos é bastante antiga. As primeiras medições de distância foram feitas usando partes do corpo como passos. Como não temos todos as mesmas... Pronto. Então agora, na página 97 do livro, vocês vão encontrar, tá? Perdão, na página 97 do livro sim, tá certo. Vocês vão encontrar várias coisas que nós podemos medir. E vamos usar, por exemplo, os pés do rei Mandão e do rei do reino distante de tudo. O que nós vamos observar aqui na imagem, tá? Que o rei Mandão tem uma medida, que é esta aqui, e nós vamos colocar as medidas que nós encontrarmos aqui. O rei do reino distante de tudo tem essa medida menor, que nós já recortamos, e nós vamos medir algumas coisas. Então, por exemplo, no livro que nós temos aqui, nós temos a medida do quadro. Ora, nós não temos o quadro branco ou o quadro de giz na nossa casa. Então, cada um de vocês vai fazer o seguinte trabalho. Vocês vão medir a televisão da casa de vocês, certo? Então, primeiro nós vamos medir com o pé do rei Mandão. Então, escreve aqui embaixo, TV. Aqui, rei Mandão. Vamos ver qual é a medida do rei Mandão. Eu vou medir essa televisão. Olha só. Eu vou medir o comprimento dessa televisão, ou seja, a largura dela, tá aqui. Olha, um pé. Vou colocar o pé por pé do rei Mandão. Como se eu fosse o servo que ele mandou lá para medir o tecido. 3, 4 pés, 5 pés, 6 pés, 7 pés e mais um pouquinho, um pedacinho. Então, o que nós encontramos? Segundo esse pé do rei Mandão, essa televisão tem aqui a medida de 7 pés e um pedacinho pequeno.
Agora eu vou escrever aqui 7 pés. E aqui eu vou medir agora com o pé do rei do reino distante de tudo. Lembra que número que nós tínhamos lá? Vamos gravar. A prof vai pegar e vai marcar aqui para vocês. Nós tínhamos o número, o rei mandão. O rei mandão, ele tinha 7 pés aqui para medir a TV. Aqui do lado nós temos o rei do reino distante. Nossa, de tudo. Que reino grandão esse. Mas o pé do rei desse reino é pequenininho. Então nós vamos agora ver com os pés pequenininhos quanto é que vai medir, tá? Então vamos lá. Olha só, um pé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, esta televisão, segundo o rei do reino distante de tudo, segundo o pé, tem 12? Foi isso que a prof contou? 12. Então, aqui o rei mandão, a mesma medida, tem 7 pés e segundo o rei do reino distante de tudo tem 12. Então, isso aconteceu por quê, pessoal? Tá? O que nós vamos medir agora são outras coisas também. Observem lá, tem a medida de uma mesa, que vocês podem fazer em casa, tem a medida de uma porta, que vocês vão medir com o pé do rei mandão e do rei do reino distante de tudo, e tem uma parede, que vocês também podem medir. Agora a pergunta que a professora vai fazer para vocês é a seguinte: o que aconteceu com os registros das linhas da tabela? O que nós vamos observar? Que uma medida dá diferente da outra. E é nisso que a professora quer que vocês pensem. Por que aconteceu isso? E a gente vai registrar aqui por que isso aconteceu. Na verdade, isso aconteceu porque o tamanho dos pés não servem como medida padrão, ou seja, igual para todo mundo. Porque num reino, o rei tem o pé bem grande e no outro reino, o rei tem pé pequenininho. Então, essas duas medidas não podem ser usadas como medidas padrão. Tá certo? E a gente vai observar isso lá em casa, fazendo a medida desses objetos que a professora pediu. Tá certo? Muito obrigada e nós encerramos a nossa aula, tá? Vamos lá. Recordando que a gente vai medir lá em casa essas outras coisas, tá certo? Então descubram o nome dos pés. Coloquem também no caderninho de vocês o pé do pai, o pé da mãe, o pé da avó, o pé da pessoa que cuida de vocês e pergunte que número essas pessoas calçam. Se você tivesse que comprar um calçado de presente para cada uma delas, qual seria o número que você vai pedir na loja? Essa sim é uma medida padrão, tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula.